Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Pastor Cláudio Machado, né? Mais uma vez nós vamos estar aqui falando da palavra de Deus, falando da mensagem do Senhor, né? Eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem para mim e para você nessa noite. Quero convidar você a estar orando, né? Para que Deus venha nos direcionar, para que Deus venha nos capacitar, para que juntos nós possamos sermos cheios, né? Das bênçãos do Senhor. Que juntos nós possamos ser alimentados pela palavra do Senhor neste momento. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, meu Deus, o perdão pelos nossos pecados, para que nesta hora a palavra do Senhor, ó Pai, venha entrar nos nossos corações, na nossa mente, que nesta hora nós venhamos ser fortalecidos pelo Senhor, alimentados pelo Senhor, e que não venha ser feita em nós, ó Pai, a nossa vontade, o nosso querer, mas a vontade do Senhor. Esvazia-nos de nós mesmos e fala conosco nesta noite aquilo que nós precisamos de ouvir e não aquilo que nós queremos. Pai, coloca-nos agora na dispensação do Senhor. Lança por terra todo o mal que tenta contra as nossas vidas, todo impedimento, cadeias, milhões, correntes de Satanás, todo o mal que tenta impedir, ó Pai, a palavra do Senhor de adentrar os nossos corações, que seja lançado por terra agora. Em nome de Jesus. Amém. Amados, antes de nós iniciarmos, né, eu quero convidar você a estar se inscrevendo no canal, estar clicando aí no sininho, né? E também deixando o seu joinha aí para nós. Amém? Então vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Marcos 4, 35 ao 41. Vamos ler agora, né? Marcos 4, 35 ao 41. Que diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado? Deixando a multidão, eles levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, então nós vamos aqui analisar esse texto, né? Esse é um dos episódios mais famosos da vida de Jesus. É dos milagres, né, que ele realizou no mar, que acalmou a tempestade e ficou na história, né? Então, nessa história nós podemos aprender que quando nós temos fé, nós podemos enfrentar qualquer obstáculo, né? Que as tempestades, elas podem ser vencidas quando nós temos fé em Jesus. Quando nós servimos a Jesus, o que a palavra servir quer dizer? Servir, né? Nós nos entregamos a Jesus, nós servimos Ele, nós fazemos a vontade dEle. Então, se nós servimos a Jesus, automaticamente nós vamos entregar para Jesus as nossas vidas. Então, por que essa tempestade muitas vezes vem, né, e nos deixa no pó, nos deixa no chão? Porque nós esquecemos. E quando nós entregar, é confiar, é descansar. Muitas vezes nós não conseguimos. Então, qual o objetivo desta palavra? É fazer nós entendermos que quando nós temos conhecimento, né, consistente da vida e obra de Jesus, nós podemos enfrentar com maturidade a tempestade da vida. Então nós sabemos que sem Jesus nós não conseguiríamos nada, né? Então vamos ver como nós enfrentaremos essa tempestade. Às vezes nós ficamos parecendo menino, né?
Os obstáculos vêm, a tempestade vem, e muitas vezes nós ficamos igual criança, esperando alguém para nos ajudar a enfrentar. Esquecemos que nós temos um Deus que pode todas as coisas, né, nas nossas vidas. Jesus ele chama os discípulos para atravessar o mar da Galileia. Então nós vemos aqui que naquele dia já era tarde, né? E Jesus disse para eles: vamos passar para outra margem. Os discípulos prontamente obedecem a Jesus. Por quê? Porque já era acostumado com Jesus, já sabia que Jesus era o próprio Deus, né? Que ele tinha poder, que ele tinha autoridade e que ele poderia proteger eles, né? Guardar eles, livrar eles do mal. Então, conforme o relato do Evangelho de Mateus, os discípulos seguem Jesus para o outro lado. Mateus 8:23 diz assim que Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram, né? E o texto a seguir diz que se levanta uma grande tempestade. Então, em Marcos 4:37, na parte A, nós vemos aqui que escrito aqui: ora, levantou-se grande temporal de vento, né, uma grande tempestade. O fato de seguirmos Jesus não nos isenta de enfrentar uma tempestade na nossa vida. Às vezes a gente pensa que quando nós servimos a Jesus, acabou os problemas, acabou as dificuldades, acabou as lutas. Não é verdade, amados. Não é verdade. Quando nós confiamos em Jesus, quando nós seguimos Jesus, servimos a Jesus, as tempestades apenas serão vencidas. Nós conseguiremos vencer porque nós temos fé num Jesus que nos capacita, que nos fortalece, que nos edifica, que nos dá poder e autoridade no nome dele para vencer a tempestade. Entenderam? É isso que nós precisamos entender. Então os discípulos eles reagem desesperadamente, né? E são repreendidos por Jesus. Ou seja, como assim você me segue, vocês me ouvem, vocês me obedecem e não confiam em mim? Então, quer dizer, se nós ouvimos Jesus, se nós obedecemos Jesus, nós devemos confiar em Jesus também. Esse é o principal objetivo, né? Confiar em Jesus. Em Marcos 4:40 diz assim: então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Ou seja, cadê a fé de vocês? Já viram tantas vezes eu agindo, fazendo, já viram tantos sinais, maravilhas, milagres, curas, ainda não tem fé, não crê. Então os discípulos reagiram dessa forma por quê? Porque tinham um conhecimento inconsistente sobre quem era Jesus e qual era a sua missão. Então nós precisamos ter consistência no nosso conhecimento. Você precisa ler, interpretar, entender, amadurecer o seu conhecimento na palavra de Deus. O questionamento dos discípulos após o milagre revela, né, essa realidade. Que eles faltava consistência na palavra, né, no conhecimento com Jesus. Marcos 40:41 diz: e eles, possuídos de grande temor, né, eles com muito medo diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque eles ainda não tinham visto, né, um milagre desse. Então, quero dizer para você, o que nós precisamos? Nós precisamos ter conhecimento consistente da vida e da obra de Jesus. Para quê? Para podermos enfrentar com maturidade a tempestade da vida. Porque as tempestades, elas sempre vão vir, né? Nunca vai deixar de acontecer. As aflições não acabam. Nós precisamos confiar nesse Deus que, quando vier as aflições, nós temos plena convicção de que Jesus está no controle de tudo, que Jesus está conosco, que nós temos um Jesus poderoso, porque quando nós falamos em nome de Jesus, toda tempestade, toda aflição, toda enfermidade, todo mal cai por terra, todo mal é vencido. Isso é fé. Então nós precisamos entender isso na palavra de Deus. Quando temos um conhecimento consistente na obra do Senhor, Jesus ele nos torna capazes, né, de enfrentar com maturidade os obstáculos. Então ele nos levanta
e nos fortalece, nos edifica, né? Então Ele está conosco na nossa vida, aonde nós estivermos. Existem dois obstáculos que normalmente se levantam quando surge uma tempestade em nossa vida: o medo e a ansiedade, não é verdade? Quando nós temos tempestade, quando aparece um obstáculo na nossa vida, uma barreira, primeira coisa, a gente fica com medo. Como que eu vou fazer? Como que eu vou vencer? Como que eu vou enfrentar? Né? No primeiro momento, a gente nem lembra de Jesus. Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? E aí vem aquela ansiedade. Eu tenho que vencer isso logo. Eu tenho que, como que se diz, eu tenho que resolver esse problema o mais rápido possível. E a gente esquece, nós esquecemos que quando vem os obstáculos, quando vem uma tempestade, nós temos que dobrar nosso joelho e falar: Pai, eu estou aqui, em meio a uma tempestade. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Pai. No seu nome há poder, há autoridade. E em nome de Jesus eu determino que essa situação vai acabar agora, para a glória do Senhor. Então, nós temos que ter como base, né, o acontecimento de Marcos, que está escrito em Marcos. Nós precisamos analisar as condições, né, para vencermos o medo e superarmos a ansiedade. Nós não podemos tomar iniciativa própria, porque nós temos um Deus em quem nós confiamos. Então, para vencermos o medo, nós precisamos ter uma fé fundamentada num conceito claro sobre a identidade de Jesus. Quem é Jesus na minha vida? Como que eu identifico Jesus na minha vida? O medo e a ansiedade, eles sempre andam juntos, sempre vai estar junto conosco, sempre vai estar com a gente nesses momentos. Não vai vir só o medo, não vai vir só a ansiedade, eles sempre estarão juntos. Em Marcos 4:40 diz assim: Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Né? Vamos ver aqui naquela circunstância que os discípulos estavam. Os discípulos, eles eram, na sua maioria, pescadores, né, experientes, que conheciam aquele lugar e a vida no mar. Isso eles conheciam muito bem, né? Mas eles pescavam entre eles, só eles, não tinha Jesus com eles, né? Eles eram pescadores do mar, experiente no mar, entendia de rede, entendia de canoa, entendia de pescar, né? Então, como eles acreditaram que poderiam morrer? Porque eles eram só, todo o tempo eram só. Então aqui nós podemos afirmar que a tempestade era impressionante e assustadora, por isso eles tinham medo. Por isso, eles, no momento, eu creio que eles esqueceram, né? Que Jesus estava ali com eles e não sabiam também que Jesus poderia fazer tão grande milagre na vida deles. Porque se eles estivessem sozinhos, com certeza teria naufragado, teriam morrido, né? Afogado. Então, por isso, eles despertaram Jesus de forma, né, acusatória. Eles acordaram Jesus dizendo a ele: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Né? E diante do poder de Jesus, eles questionam: o Senhor não se importa que nós pereçamos? Em Marcos 4:41, ele já fala: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quer dizer, não se importa que pereçamos. Quando eles falou isso, eu creio que eles queriam que Jesus ficasse como eles, né? Desesperado, procurando uma solução. Nossa, o que nós vamos fazer e tal, e agora? Mas quando Jesus acalmou a tempestade, aí naquele momento, o que eles falaram? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então eles ficaram surpresos, né, com aquele acontecimento, com aquele milagre. A incredulidade dos discípulos estava relacionada com o fraco conceito que eles tinham a respeito de quem era Jesus, né? Parece assim que eles pensavam que Jesus era igual a eles naquele momento ali. Estava todo mundo no mesmo barco, todo mundo
sujeito à tempestade, todo mundo ali com medo, ansioso, desesperado, né? Então eles viam Jesus como eles estavam vendo eles. Mas nós precisamos conhecer verdadeiramente quem é Jesus, né? E esse conhecimento vai nos dar condições de vencermos o medo. Quando nós conhecemos que Jesus não é homem, né? Ele é o próprio Deus. Nós conhecemos que ele não age como homem, ele age como Deus. E a palavra deixa bem claro que Jesus ele sempre disse assim: eu não faço o que eu quero, mas eu faço o que o meu Pai me manda fazer. Então, nós precisamos entender que nós temos que fazer o que Jesus manda nós fazer. Então, para superarmos a ansiedade, nós precisamos aprender a descansar em Deus, tendo uma clara percepção da nossa identidade em Jesus. Assim como Jesus obedecia ao Pai, nós também obedecemos o Pai. Assim como Jesus confia em Deus, nós confiamos em Deus. Ele veio para deixar o exemplo de um homem de fé, né? Um homem que age com fé, com atitude, com confiança, com obediência, com determinação, com santidade, né? Então a ansiedade ela não nos permite descansar no Senhor. Quando nós estamos ansiosos, nós não descansamos. Muito pelo contrário, nós ficamos com medo, né? Porque o vento e as ondas se arremessavam contra o barco. Então, aos olhos humanos, ia perecer, ia afundar. E ele estava em alto mar. A palavra diz que ele estava em alto mar. Não tinha como voltar nadando em meio à tempestade, né? Então, aos olhos humanos, não tinha solução. Então, o barco já estava para encher de água, porque a tempestade era muito forte. Marcos 4,37 dizia: as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Então, aos olhos humanos, não tinha mais solução, né? Jesus estava na polpa do barco, dormindo sobre o travesseiro, em meio à tempestade. Então, ele estava descansado no Senhor. Jesus, ele sabia de onde vinha o socorro dele, né? Ele tinha plena convicção. Lá em Marcos 4, então ele disse: Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Jesus ele conseguia dormir em meio à tempestade porque tinha uma percepção clara de si mesmo. Ele sabia quem ele era, né? Ele sabia quem ele era, o porquê que ele veio, o propósito que ele estava ali. Jesus sabia tudo isso. Então essa consciência de si mesmo permitia que ele visse com clareza a sua missão, o propósito do Pai para com ele e para com os outros através dele. Então ele sabia que a sua hora ainda não havia chegado e que não seria naquela tempestade que ele morreria. Ele não foi chamado para morrer na tempestade, ele já sabia qual é a forma que ele ia morrer, né? Ele veio para ser morto, crucificado. Então, Deus ele não é Deus de duas palavras, ele não é Deus de meio termo. E Jesus já sabia de tudo isso. Então ele sabia que a sua hora não havia chegado, por isso ele estava ali tranquilo. Quando temos uma percepção clara da nossa identidade em Jesus e do propósito do Senhor para as nossas vidas, nós também poderemos descansar. Mesmo em meio à tempestade na vida, nós podemos descansar. Qual deve ser a nossa identidade espiritual? Em Efésios 1, 20, 21 e 2, 6 também diz assim, do 1, 20 diz: ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. No 1:21 de Efésios diz assim: acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Então ele está acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de
todo nome que se possa mencionar. E não só agora, mas todo sempre. Ele é o poder, ele tem o poder. O 2,6 fala: e juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender que nós fomos chamados para estar no reino celestial com Jesus. Em nome de Jesus nós temos poder, autoridade sobre demônios, sobre o mal. Para concluir aqui, o medo ele pode ser vencido e a ansiedade pode ser superada. A consciência de quem é Jesus nos ajuda a vencer o medo. A consciência de quem somos em Jesus nos capacita a superarmos a ansiedade. Então nós precisamos afirmar, quando temos um conhecimento consistente da vida e da obra do Senhor Jesus, nos tornamos capazes de enfrentar com maturidade os obstáculos que se levantam diante das tempestades que surgem na nossa vida. Nós não precisamos temer a tempestade, mas nós temos que temer ao Senhor, confiar, ter fé, acreditar e descansar. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você nesse momento e peço nesse momento que vamos orar, que vamos agradecer a Deus por esta palavra e que essa palavra venha falar poderosamente no seu coração, assim como falou no meu coração. Amém? Senhor meu Deus, Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nessa hora, pedindo ao Senhor, meu Deus, que faça com que esta palavra venha entrar dentro dos nossos corações, tirando de nós todo medo, tirando de nós toda ansiedade, tirando de nós toda insegurança, que nós possamos ter paz, que nós possamos descansar no Senhor, confiar no Senhor e entregar toda a nossa direção ao Senhor. Pai, que se cumpra em nós a Tua vontade, o Teu querer, em nome de Jesus. Abençoa, guarda, proteja todos esses que estão ouvindo, ó Pai, esta mensagem. Traga cura, traga libertação, traga revestimento espiritual do alto sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor Jesus nos abençoe.